Olá, amigones, meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno e você está no Games on the Table. E hoje a gente vai falar sobre essa criança aí, Agrícola. Sim, um jogo da Zeman Games, do Alwin Rosenberg. E eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente joga, né, o Agrícola. Nos próximos meses aí a Devir deve estar trazendo para o Brasil, agora em agosto ou setembro de 2005, deve estar chegando a versão portuguesa aí, né? Português de Portugal, mas está chegando no Brasil. Vamos lá, vamos saber aí quais são os mistérios de Agrícola, né? Porque que essa caixinha desperta tanto amor e às vezes tanta aversão, tá bom? Vamos ver se a gente consegue descobrir se esse jogo é para você, se não é, se você curte jogo desse tipo ou não, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu gosto de explicar o Agrícola pelo final, tá bom? Por quê? Porque eu acredito que se você sabe aonde você tem que chegar, você fica mais fácil de você entender o caminho para o seu objetivo. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse tabuleiro aqui, que na verdade é um tabuleiro de marcação de pontos. Eu vou ter que mexer um pouquinho aqui no iPad, tá bom? E aqui ele mostra ao final do jogo quantos pontos você ganha. Bom, aqui ó, acho que aqui tá bom, né? Quantos pontos você ganha pelo que você tiver na sua fazenda, e lógico, ganha quem tiver mais pontos, tá bom? Então a gente tem uma coluna aqui, ó, a primeira coluna, onde você perde um ponto, né? E a segunda, terceira, quarta, quinta coluna onde você ganha um ponto, dois pontos, 3 pontos e 4 pontos, se você tiver. É bem fácil, né? O jogo eu já tá com essas traduções aqui do lado, tá bom? É um dos jogos que eu comprei logo que saiu. Depois eu tive que comprar os Animaples, né? Então ele já vem com essas traduções aqui, tá bom? O tabuleiro também, você vai ver que vai ter algumas coisas já traduzidas aí. Então se você tiver de 0 a 1 campos arados, você ganha menos um ponto. Se tiver 2, você ganha um ponto, 3 você ganha 2, 4 você ganha 3 e 5 ou mais você ganha 4. A mesma coisa acontece com os pastos cercados, né? Se você não tiver nenhum pasto cercado é menos 1, depois 1, 2, 3, 4, você ganha 1, 2, 3, 4 pontos, tá bom? Os grãos, né? O trigo, se você não tiver nenhum, menos 1. Se você tiver de 1 a 3, você ganha 1, de 4 a 5, 2 e assim por diante. Os vegetais também, você vai ganhar pontos com ele. A mesma coisa as ovelhas, que são os animais que que aparecem primeiro no jogo. Depois a tradução original são javalis selvagens. A gente vai de porco mesmo, tá bom? Os porquinhos. O gado também você ganha ponto pela quantidade de gado que você tiver. Você perde ponto pelos campos inutilizados, então todo campo em branco, menos um ponto. Se você tiver um pasto com estábulo, você ganha mais um ponto. Esse daqui é a casinha que simboliza o estábulo, tá bom? Se você tiver quartos de barro, você ganha mais um ponto por cada quarto de barro que você tiver. Quarto de pedra, você ganha mais 2 pontos. Isso é muito importante. Todo mundo começa com uma casinha de madeira, tá bom? Cada membro da família mais 3 pontos. Isso é muito bacana. E as cartas também eles te dão aqui, ó. As cartas também eles te dão bônus, tá? Vai ter um número aqui, como está no destaque lá na carta, e você vai ganhar essa quantidade em pontos, tá bom? E também algumas ocupações ou profissões
também te dão alguns pontos. E esse carinha aqui não quer dizer nada, ok? E vamos lá, os tabuleiros do Agrícola. Vou ter que usar a câmera móvel, tá bom? Para poder mostrar melhor para vocês, mas esse aqui, ó, é o tabuleiro do Agrícola. Sempre que eu vou jogar Agrícola, eu gosto de deixar o tabuleiro de pontuação aberto, assim, em pé, para todo mundo estar acompanhando o que ele está ganhando, onde ele está perdendo, enfim. Pode até dar uma olhadinha em quantos pontos ele está fazendo. Você tem, são módulos, né, de tabuleiros aqui, ó, bom? E você tem dois lados, né? Você tem esse que está marcado em família, que você vai usar as cartas com essa mesma marcação. Qual a diferença? Esse jogo família, ele não usa cartas, tá bom? Mas o grande lance do Agrícola são as cartas, né? Essas anotações aqui são as traduções, tá bom? Que eu fiz para facilitar, em vez de ficar traduzindo toda hora para a galera, a gente ficou assim a maravilha do mundo, mas dá para jogar bem, tá bom? Aqui um pouquinho de reflexo, opa, bom? O bacana mesmo, e é o que eu vou explicar, é a gente jogar com o módulo completo, tá bom? A gente tem, lógico que o Agrícola é um worker placement, então a gente tem vários lugares para você colocar os seus fazendeiros, né, seus trabalhadores, o seu casal, que é onde você começa o jogo, e os filhos que irão nascer durante o jogo. Então a gente vai dar uma olhada nesses locais, tá bom? E além desses locais, dependendo da quantidade de jogadores, haverão cartas aqui, são as cartas de ações, tá bom? E a cada round também você vai abrir uma nova carta aqui no tabuleiro, tá bom? São 14 rounds, ok? E intercalando os rounds, você tem a temida colheita, aqui, ó, que na verdade é o momento mais complicado do jogo, você alimentar a sua família, tá bom? Eu vou montar um setup aqui pra gente dar uma conferida e mostrar algumas cartas para vocês. Vamos lá. Então o Agrícola ele tem muita carta, né? Então pro setup inicial, a gente vai ter as cartas de ação, as cartas de melhorias maiores, tá bom? As cartas de estágio e a gente tem também as cartas de ajuda do jogador, né? É um material que já está traduzido. Esse é o jogo que eu acho que você mais usa essa carta aqui, sumário dos períodos do jogo, tá bom? Depois eu vou explicar porquê, tem uma dica bacana aqui sobre isso aqui. Então vamos começar com as cartas de ação que você vai colocar nesse espaço aqui da esquerda do jogo completo, né? Você, pela quantidade de jogadores, você vai selecionar as cartas. Então, se fosse um jogo de 5 jogadores, são essas aqui, tá bom? Você tem um jogo de 4 jogadores, que são essas cartas aqui. Então, esses números aqui no canto superior esquerdo das cartas de ação, ela mostra qual setup que você vai montar em função da quantidade de jogadores. Aqui no final, acho que tem as cartas de mendigo, né? Estão aqui no final, peraí. Isso, deixa eu separar elas aqui. Depois eu vou explicar sobre essas cartas aqui.
Então eu vou separar ali um setup para 3 jogadores, tá bom? Então eu separei as cartas de ação para 3 jogadores, né? Lembrando que elas também têm 2 lados aqui, né? Tem um lado com aquele símbolo de família, tá bom? E tem um lado sem o símbolo. E a gente vai colocar as cartas aqui, né? O que são essas cartas? Você está abrindo novos locais para você alocar os seus fazendeiros, né? Aqui ele ganha 2 madeiras, aqui uma ocupação, né? Ou uma carta de profissão, né? De ocupação. O custo dela 2 alimentos, tá bom? Aqui pegue um recurso de construção, a sua escolha, e coloque no seu suprimento pessoal. E aqui pode pegar um barro, tá bom? Essas cartas elas estão abertas desde o começo do jogo. E depois, vamos remontar o tabuleiro todo aqui. A gente vai para as cartas de estágio. As cartas de estágio, elas vão ocupar as diferentes rodadas, né? Então, pronto. O que a gente faz? A gente já separa esse primeiro estágio, bom, que vai até a rodada 4, ok? Desculpa aí o mãozão na frente. O estágio 2, que é o round 5, 6 e o 7. E por fim, tá bom? O estágio 6, que é a última carta aqui, que é um round 14. Bom, rodada 14. Isso aqui é muito importante. Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo do round 1. Então, o que a gente tem nesse round 1? A gente tem 4 cartas, ok? No estágio 1, a gente tem 4 rodadas. Cada rodada vai abrir uma carta nova, um posto novo, né? Um local novo para você colocar os seus trabalhadores. Então, a gente tem aqui uma pequena ou uma grande melhoria, né? Você tem que colocar o seu trabalhador aqui para você pagar os custos da carta e você efetivamente usá-la, né? As cercas também abrem nesse primeiro round, a ovelha e semear e ou assar pão, tá bom? Essas cartas elas vão ser embaralhadas, então a sequência onde elas vão acontecer, você não vai saber, né? A gente sabe que na primeira rodada, logo no começo do jogo, a gente vai começar o jogo com semear e ou assar pão, é aquela que está lá em cima. E agora já vai uma dica importante para você que quer prosperar no agrícola, né? Você tem essa cartinha de ajuda aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vou tirar aqui para evitar. Não sei se dá, ficou um pouquinho pequena a tradução, não sei se vai sair legal aí, né? Então a gente tem no primeiro período, no primeiro estágio, ovelha, semear ou assar pão, melhoria e cercas. No segundo estágio aqui você tem a renovação, barra prolongamento, né? Você vai ampliar a sua casa, né? Colocar um quarto novo. A pedra também vai entrar no segundo estágio, e depois o crescimento familiar e pequena melhoria. Né? No estágio 3, o porco, e pegar uma verdura. Bom, a verdura entra aqui no estágio 3, e o porco também, tudo novo. No estágio 4 você tem o gado e a pedra. Vão ficar 2 lugares para pedra. Bom. No estágio 5 você pode arar campos e semear. Crescimento familiar mesmo sem quarto. Né? Depois a gente vai ver, você vai ter que ter um quarto para colocar o seu recém-nascido. E, por final, a renovação
e construção de cercas, que é a última carta, que é o último estágio. Qual que é o grande lance aqui, né? E aonde que o pessoal apanha muito e acaba se dando muito mal no agrícola e acaba se frustrando. Além da colheita, né? Que não é só alimentação, que é algo apertado. Gerenciamento desses estágios e rounds aqui. Por quê? Não é um crescimento aleatório que você vai ter da sua fazenda, né? Você não está jogando um joguinho de fazendinha no computador, tá bom? Você tem que pensar e se preparar para o próximo estágio, para o que vai vir. Se você não se preparar para no primeiro estágio você já ter condições de receber as ovelhas, ou seja, de você fazer um campo cercado, você vai acabar tendo menos capacidade de ter ovelhas, né? Se você não tem um campo, você pode ter uma ovelha próximo à sua casa, mas se você tem um campo cercado, você pode ter 2 ovelhas por campo cercado, ou 4 ovelhas se tiver um estábulo, né? Para você semear e você assar pão, você precisa do forno, né? Se você deixar para pegar o forno depois que sair a carta, talvez você não consiga no estágio em que sair a carta. Vai depender muito se você é o primeiro jogador ou não. Tá bom? Você saber também qual melhoria que você vai começar o jogo, né? Enfim, né? Às vezes acontece de sair a ovelha primeiro e depois as cercas, né? E aí você vai ter que mudar um pouquinho a sua estratégia. No segundo estágio, a gente tem o crescimento familiar, ou seja, você vai poder colocar um novo membro na sua família. Isso é muito importante porque você vai poder utilizar esse novo membro para te ajudar a pegar outras coisas, enfim, a ampliar a sua fazenda. É lógico que ele vai comer no final do turno, então é um prato a mais na sua mesa, mas ele, naquela questão de custo-benefício, se você jogar direitinho, ele vai te dar mais benefício do que custo. Tá bom? Ele vai cobrir os custos com tranquilidade. A pedra vai começar a aparecer no jogo no segundo estágio, além daquela carta que eu mostrei, que você pode escolher aqui, ó, a carta de ação onde você escolhe um recurso, né, e você coloca no seu suprimento. Além dessa carta aqui, você vai aparecer a pedra no segundo estágio. E algumas melhorias, as melhores melhorias, né, elas utilizam a pedra como pagamento. Então, se isso daqui é prioridade para você na sua estratégia de jogo, você tem que se preparar para pegar a pedra. Se ela vai entrar no segundo estágio e você não é o primeiro jogador, você precisa ocupar o espaço em que você venha a ser o primeiro jogador, antes de aparecer a pedra, tá bom? Lembrando que o crescimento familiar, ele só ocorre se você tiver um quarto a mais, né? Então você vai ter que se planejar para construir esse quarto, preparando a sua fazenda para receber esse novo membro, né? Então você vai utilizar aqui o espaço de construção de quartos, enfim, vai pagar os recursos e você vai estar preparado para receber um novo membro da família, tá bom? A mesma coisa acontece com os outros estágios, né? Então, no terceiro estágio vai entrar o porco e a verdura. Se você é uma pessoa que está ganhando
está investindo nas plantações, né, de grãos e de verdura, ou que você tem alguma carta, isso é muito importante, né, que correlaciona alguns desses itens, que vai potencializar a sua produção de verdura, a sua produção de grão, ou vai potencializar o seu campo com ovelhas, ou ela está envolvida com a sua produção de porcos e tudo mais, você vai ter que se preparar, e quanto mais você se antecipar e estiver preparado para quando sair esses itens você poder utilizá-los, melhor. Mais você vai prosperar. Tá bom? No quarto estágio, o gado e a pedra, daí a pedra começa a ficar um recurso mais tranquilo de você pegar, mas a gente já está aqui no quarto estágio, né? Já estamos chegando no final do jogo. E isso com todas as situações de jogo aqui, é muito importante que, independente da estratégia que você tem, ela vai mudar, talvez ela mude de acordo com as coisas que possam acontecer durante o jogo, a estratégia do seu colega, talvez nem tanto a estratégia dele, mas o fato dele se antecipar algumas ações que você estava programado, né, você vai ter que refazer a sua estratégia. Então, no agrícola, você tem sim que trabalhar com plano A e com plano B. Às vezes eu quero começar o jogo com grãos, mas só que um jogador já colocou em arar um campo e o outro jogador já colocou para pegar um grão, né? Um local muito bacana para você começar o jogo, isso já é uma dica, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Aí, desculpa o barulho aí, gente. É esse local da ocupação. Por quê? Porque a primeira ocupação é grátis. E as demais custam um alimento. Então, quando você pegar suas 7 cartas de ocupação, né, de profissão, você já escolhe uma para ocupar esse lugar aqui. Então, se o jogador colocou aqui, o outro colocou aqui, eu já vou fazer uma ocupação funcionar de graça para mim. Então, isso daí é a primeira escolha aí para quem vai começar o jogo. Tiver esse local aberto, você pode colocar, a não ser que você tenha uma estratégia mais bacana aí, eu tenho outro local para a gente utilizar de uma forma melhor. Todos os recursos que tem uma seta vermelha, aqui ó, seta vermelha, seta vermelha, seta vermelha, ok? Todos esses recursos que tem uma seta vermelha aqui na carta, bom? Você vai reabastecer, né, a cada turno. Se ninguém pegar o que tiver aqui, ele vai se acumular. Então, se ninguém pegou as 3 madeiras, vão ficar 6 madeiras. Se ninguém pegou, vão ficar 9. E quem for pegar aqui, pode pegar todos os recursos que tiver no local. Ok? Então, além desses locais que você vai poder colocar os seus trabalhadores, a gente vai partir um pouquinho para as cartas agora, que são as melhorias maiores, tá? Que é esse verso aqui, tá bom? Que estão disponíveis para todos os jogadores, né? Então, aqui é onde você vai garantir a comidinha para sua família no começo do jogo, até o final. Aqui é o melhor lugar. Você pode também garantir na pescaria, né? E você pode garantir aqui no dia de trabalho, tá bom? Mas aqui é bem mais rentável, né? Imaginando que cada fazendeiro que você tem na sua fazenda, e você começa a sua fazenda com um casal, né? Do homem e a mulher, cada um come 2 comidas. Você começa com um estoquezinho de comida inicial. Eu vou mostrar quando eu for mostrar o tabuleiro individual do jogador. Mas o melhor mesmo é você ter uma melhoria maior que possa rentabilizar mais
a sua produção de alimento. Se não, você vai ter sérios riscos de passar fome. E se você passar fome nesse jogo, você vai se frustrar muito, porque você não vai conseguir fazer outra coisa a não ser se preocupar em alimentar a sua família. Tá bom? Então, como que você adquire essas cartas? São melhorias maiores, né? Você vai ter a melhoria maior, então, vamos lá, ó. No primeiro estágio tem uma carta aqui, ó, de melhoria maior, ok? Vamos supor que nesse jogo aqui, ó, vamos imaginar em que rodada que ela iria sair. Saiu Cercas na segunda rodada, né? Saiu aqui, ó, uma pequena, uma grande melhoria. Então essas duas rodadas aqui, você não conseguiria ter acesso às grandes melhorias, mas aqui na terceira rodada você já tem essa carta que, colocando aqui, você pode estar pagando os recursos e ter uma melhoria maior ou uma melhoria menor. Lembrando que as melhorias menores são aquelas que estão no deck de cartas da sua mão. 7 melhorias menores e 7 ocupações. A gente vai ver isso com calma depois. Vamos voltar para cá. Você colocou o seu worker aqui, bom? E você vai escolher uma dessas cartas aqui. Vamos dar uma olhadinha nelas, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem, né? A gente tem, só um detalhe, nessa tradução aqui que eu fiz faz um tempo é a tradução do português de Portugal, tá bom? Então aqui a gente tem um forno, né? O que a gente tem nessa carta aqui? Você pode ver que pela foto é um forninho bem vagabundo, né? E você vai ter que pagar 2 barros, tá bom? No final do jogo, ele vai te dar um ponto, ok? E toda carta que tiver esse símbolo aqui, ó, quer dizer que você vai poder assar pão, tá bom? Aqui, ó, pãozinho aqui. E toda carta que tiver esse símbolo aqui, dessa caldeira aqui, né, é que você vai poder utilizar através da carne dos animais, tá bom? Então, com esse forno aqui, você pode transformar um vegetal, né, uma verdura, em dois alimentos, uma ovelha em 2 alimentos, um porco em 2 alimentos, um gado em 3 alimentos, Sempre que usar a ação assar pão, receba 2 alimentos por cada grão. É o que está mostrando aqui embaixo, tá bom? 1 grão, você pode conseguir 2 alimentos. É um forninho simples, mas no começo do jogo você não vai ter muito recurso. Então se você tiver 2 barros, manda brasa. É uma boa opção para você alimentar a sua turma. Agrícola é um jogo que você tem que aprender a comer. Se você não aprender a comer, meu amigo, você vai passar fome. É a selva rural do Agrícola. Esse aqui também é igual, tá bom? Só que ele custa um pouquinho mais caro. Então quem chegar primeiro vai pegar o mais barato. Ok? Aqui a gente tem um forno um pouquinho mais elaborado. Tá bom? Você vê aqui pela foto, né? Um pouquinho mais elaborado. Na hora que você pega esse forno, o que a gente tem de informação adicional aqui, né? Aqui no canto superior direito, a gente tem que quando você receber essa carta, você tem que retornar o forno lá, né, que você tenha comprado anteriormente. Caso tenha comprado anteriormente, você tem que retornar aquele forno para a área de compra e você pode adquirir esse por 4 barros, tá bom? Também vai dar um ponto no final do jogo, ok? Aqui no laranjinha tem um resumo, né, do que a carta faz, e no amarelinho aqui é a explicação, né?
E aqui o rendimento. Você pode ver que o rendimento dele é um pouquinho melhor, né? Um vegetal, uma verdura, transforma em 3 alimentos, o grão aqui embaixo em 3 alimentos, tá bom? Aqui a gente já tem também a mesma fornalha, mas a mesma história, né? Quem chegar primeiro pega mais barato. Essa daqui custa 5 barros, a outra 4 barros. E aqui você já tem algo mais sofisticado, né? Você vai pagar um pouco mais caro, 3 barros e uma pedra. Você pode até tentar começar por aqui, por que não, né? Mas esse forno aqui, ele só trabalha com grãos, ou seja, não tem aquele símbolo da caldeira, só tem o símbolo do pão aqui, né? Mas ele transforma um grão em 5 comidas. É muita coisa, é muito bom. Tá bom? Aqui a gente tem essa olaria. Em cada colheita pode usar a olaria para transformar no máximo um barro em 2 alimentos. No fim do jogo, você recebe 1, 2 ou 3 pontos de bônus por 3, 5 ou 7 barros. Beleza? Esse símbolo aqui, ó, mostra que essa carta vai dar uma pontuação em função de algum recurso que você tenha no final do jogo. Essa olaria já te dá 2 pontos no final do jogo só por essa carta, além desses pontos aqui. Tá bom? Aqui a marcenaria, 2 pontos, também a mesma ideia, só que com madeira. Ok? E o custo dela, 2 madeiras e 2 pedras. Bom? Essa carta aqui também é a cestaria, é a mesma ideia, só que com a palha. Custa 2 palhas e 2 pedras. O rendimento dela é um pouquinho melhor, porque você pode transformar uma palha em 3 alimentos, né? Isso porque a palha é um recurso um pouquinho mais escasso, tá bom? A gente só tem a palha aqui, ó. Tá bom? Você vai ganhar também 2 moedas no final do jogo, mais o rendimento que você tiver em palhas. E um forno de pedra, tá bom? Custa 1 barro e 3 pedras. Você também vai trabalhar a parte do pão. Ele te dá 3 pontos no final e no máximo 2 grãos, rendendo cada grão 4 alimentos. Bom, então você pode ganhar até 8 alimentos aí, né? Muito bom. E o poço. Coloque um alimento em cada um dos 5 próximos espaços do turno. No começo desses turnos, tire um alimento. Dá 4 pontos no final, é bastante ponto, tá bom? Também custa aí 1 madeira e 3 pedras. Então agora, galera, a gente já está preparado para começar o jogo, né? Eu abasteci já as posições que tem a seta vermelha, tá bom? 3 madeiras, um barro, tem uma diferença aqui do barro para madeira, tá bom? De cor. Já coloquei a palha aqui e já coloquei a pescaria, né? Lembrando que a pescaria, para alimento, ela é acumulativa, hein? Então é bom ficar sempre de olho aqui. O pessoal às vezes esquece, pode ser uma boa fonte de alimento. Os estágios já estão colocados. Eu vou virar esse daqui que não é agora. A gente nem está sabendo de nada. Ok? O primeiro já está colocado ali. E as melhorias maiores. Então, o tabuleiro principal está pronto para começar o jogo. Agora eu vou conversar com vocês no próximo vídeo sobre o tabuleiro do jogador, sobre as cartas, né? E o jogo tem muita carta, tem muita carta, tem muita carta, tem muita carta e tem muita carta.
E se você quiser, tem mais algumas aqui, tá bom? Então a gente vai bater um papo sobre os detalhes finais aí, né? E sempre tentando dar alguma dica para você. Vou falar também sobre a colheita e sempre dando uma dica para você aproveitar da melhor forma esse jogo. Vou explicar também cada ação, né? Como que a gente consegue otimizar cada ação que você escolher, tá bom? E tentar fazer alguns exemplos para você utilizar as cartas e você ampliar as condições da sua fazenda, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.